Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra. Deus nos fala. É hora de nos concentrarmos na oração, no pedido de perdão, na introspecção. Momento de muita fé. Liturgia da palavra. 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, Cátedra de São Pedro Apóstolo. E no dia 22 de fevereiro também comemora-se o dia de Santa Margarida de Cortona. Vamos a outros dados. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Hoje é um ofício de festa. Antífona da entrada. O Senhor disse a Simão Pedro: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Lucas 22, versículo 32. Oração do dia. Concedei ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, deixa eu falar primeiro o capítulo e os versículos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Agora sim, o teor da carta. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, versículos de 1 a 3a, 3b a 4, 5, 6, e o refrão é o versículo 1. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo. Com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei minha igreja.
e as portas do inferno não irão derrubá-la. Aleluia, 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 aleluia. Esse trecho está em Mateus 16, 18. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão. É a liturgia comentada, um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Quase sempre nós lemos este evangelho com o foco fixado no conteúdo da resposta de Pedro: tu és o Cristo. Com isso, naturalmente, deixamos de lado outro aspecto de grande importância, o fato de que Pedro respondeu. Sim, Simão Pedro é o apóstolo que responde. Jesus Cristo tem a pergunta, Pedro tem a resposta inspirada diretamente pelo Pai, conforme está em Mateus 16, 17. Concretamente, Pedro é a igreja que entra em diálogo com Cristo e aquele que se apresenta como eu sou, retruca prontamente e sem vacilar: tu és. Eis o comentário do beneditino François Trevede. Ao tomar do Espírito a iniciativa de ser o primeiro a responder, Pedro assume, na medida em que ele a recebe, a responsabilidade da igreja. Pedro toma a igreja por esposa. O ato de nascimento é também um contrato de casamento. Pedro toma a igreja como esposa para conduzi-la a seu Senhor. Não há cristologia fora da boca de Pedro, só existe cristologia exata e pertinente na boca da igreja. Mais ainda, na medida em que a igreja é inteiramente uma resposta. Não existe cristologia senão a própria igreja. Tu és Pedro. Jesus e Pedro. Eu sou e seu povo só se sustentam mutuamente na existência pela mútua conversão que trocam entre si. Pedro só tem estatura e estatuto na medida em que ele confessa. A igreja só tem existência enquanto conversante e confessante. A igreja só existe e se mantém de pé enquanto confissão de fé, em palavras e em atos. A igreja está em Pedro. Começa em Pedro como aquela que confessa, igualmente como ela está em Maria. E começa em Maria como aquela que consente. A celebração eucarística tem sido
geralmente apresentada como um diálogo entre a Assembleia e seu presidente, mas nem sempre se recorda que o sacerdote que ali preside o faz in persona Christi, o que transfere o diálogo para outro patamar. Não é com o padre que dialogamos, mas com Cristo. Na Eucaristia, a Igreja dialoga com a Trindade. Invocamos o Espírito Santo e ele muda a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Invocamos o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Invocamos o Pai, fonte do pão, que só é nosso porque ele nos dá na pessoa do Filho. A Igreja é esta pedra de carne que se reúne em torno da pedra do altar e ali se une a Cristo, o rochedo que nos salva. A resposta de Pedro orienta na história todas as nossas respostas. Bem, e hoje é o dia da Cátedra de Pedro, que é a festa. Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo. É com alegria que hoje nós queremos conhecer um pouco mais a riqueza do significado da cátedra, do assento, da cadeira de São Pedro, que se encontra na Itália, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Embora a fé episcopal seja na Basílica de São João de Latrão, a catedral de todas as catedrais, a cátedra, com toda a sua riqueza, todo o seu simbolismo, se encontra na Basílica de São Pedro. Fundamenta-se na Sagrada Escritura a autoridade do nosso Papa. Encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, essa pergunta que Jesus fez aos apóstolos e continua a fazer a cada um de nós. E vós, quem dizei que eu sou? São Pedro, em nome dos apóstolos, pode assim afirmar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos céus. Tudo que será ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Logo, o fundador e o fundamento, nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado que ressuscitou, a verdade encarnada, foi ele quem escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma chamado da infalibilidade. Esse carisma bebe da realidade da própria igreja, porque a igreja é infalível, uma vez que a alma da igreja é o Espírito Santo, Espírito da verdade. Enfim, em matéria de fé e de moral, a igreja é infalível e o Papa, portanto, esse carisma da infalibilidade ensina a verdade fundamentada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e a serviço como pastor e mestre. De fato, o Papa está a serviço da verdade. Por isso, ao venerarmos e reconhecermos o valor da Cátedra de São Pedro, nós temos que olhar para esses fundamentos todos. Não é autoritarismo, é autoridade que vem do alto, é referência no mundo onde o relativismo está crescendo, onde muitos não sabem mais onde está a verdade. Nós olhamos para Cristo, para a Sagrada Escritura, para São Pedro, para este pastor e mestre universal da igreja, então temos a segurança que Deus quer nos dar para alcançarmos a salvação e espalharmos a salvação. Essa vocação é do Papa, dos bispos, dos presbíteros, mas também de todo cristão. São Pedro, rogai por nós. Esse texto está no site cançãonova.com. Agora nós temos
Outro santo de hoje, Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona. Está no site a12.com. A santa de hoje é uma grande testemunha de fé e santidade para todos nós. Santa Margarida de Cortona nasceu em 1247 em Alviano, na Itália. Órfã de mãe e tratada duramente pelo pai e pela madrasta, tornou-se uma linda jovem que conquistou o coração de um rico homem, com quem viveu amasiada por 9 anos. Aconteceu que o rico jovem foi assassinado. Graças a uma cachorrinha de estimação que indicou o lugar do crime, Margarida pôde encontrar o corpo do amante, já em decomposição. Diante da visão da finitude humana, Margarida tomou consciência das futilidades de sua vida. Mudou-se para Cortona, onde recebeu o sacramento da reconciliação, a confissão, o perdão. A partir da conversão, a vida de Margarida foi uma luta constante para a santidade através dos exercícios de penitência, ao ponto de fazer de uma pedra o seu travesseiro, o chão de cama e, como alimento, apenas pão e água. Aceitou viver 3 anos de retiro e penitência, entrando em seguida para a Ordem Terceira, onde levou uma vida de extrema austeridade. Viveu da oração e sacrifício, entre provações e sofrimentos. Purificada e liberta do domínio dos erros, Santa Margarida de Cortona foi ao encontro com Deus em 1297. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Shalom, a paz de Cristo Jesus. Para você que acessa as minhas páginas, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.